always make my mama proud. Never wanted to let my mama down. Staring from the ground, looking at the clouds. A million views later, look at me now. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Para quem não me conhece, eu sou o Pan, mais conhecido como Meno. Então eu estou aqui para começar mais um vídeo. Como vocês estão a ver, o cenário é novo, está a ver, tudo é novo. Então quer dizer que eu estou no meu quarto. Agora os vídeos vão começar a se passar aqui no meu quarto. E só para dizer, como vocês estão a ver, o tema diz o seguinte: vou reagir a polêmica que estava aqui, nem bem polêmica, né? Vou reagir a coisa que aconteceu sobre o Tolga Osman, que é um ator turco, é casado já, né? Segundo o que disseram, mas isso não me interessa, então só vim aqui ver, vos mostrar o que aconteceu, porque eu prometi a vocês que eu ia trazer uma reação sobre o Tolga Osman. Até hoje não, postei um vídeo de vlog e esse vídeo é de tutorial, né? Mas isso basicamente não é tutorial, é polêmica. Então, fotos. Continuando com o vídeo, só para dizer, quem me forneceu esses vídeos foi o meu tio Josse Bri. Vai estar aqui, sigam o Instagram dele, está aqui, Josse Bri. É o meu tio. Quem assistiu o meu vídeo passado também dos 15 países mais ricos de África vai ver também que é o meu tio. Então, se queres ver o meu tio, se queres ver quando o vídeo passado, é só vocês recuarem, entrarem para o meu canal que vão ver o vídeo. Então, para começar, é o vídeo do Iggy Kozan chegando cá em Angola, né? No carro, vamos ver. Realmente, né? O vídeo foi curto, ele tá, como vocês viram, Mercedes, Dope. Ele receberam mesmo muito bem, olha as patricinhas lá atrás, vocês viram, né? Segundo, como é que, olha, pessoal, quem conhece o Da Beleza vai saber que o Da Beleza é maluco mesmo. O Da Beleza é mesmo muito louco mesmo, muito louco. Então, por favor, editor, manda aquela edição do Da Beleza que disse amigo do Iggy, Entrei, editor não tem editor, é que edita, mas o vídeo do editor sou eu, então. Em 3, 2, 1, manda ver o vídeo do Da Beleza, faz favor. Já és amigo pessoal do Iggy? Não, a coisa mais bonita que eu vi é o Iggy ter alguns vídeos meus no telemóvel dela. Sério? Sério? E o que é que ele diz no vídeo, o que tu dizes no vídeo? Será que ele percebe a tua linguagem no vídeo? Não, os meus vídeos, alguns dos meus vídeos já estão traduzidos em várias línguas. Ah, é? Sim, já estão traduzidos em várias línguas, portanto ele entende perfeitamente o inglês e na qual o vídeo que está no telemóvel dele está traduzido em inglês. É verdade que ele disponibilizou $45 mil para a organização? Olha, anda-se a dizer que quando tu apoias algo de coração não podes mencionar. Eu acho que foi um vídeo que vazou numa conversa, num vídeo de teste, não é? Eu não me senti bem. Vocês viram, Da Beleza é maluco, Tá falando que ele é amigo do Iggy, a música dele tá traduzida. Vocês nunca ouviram a música do Da Beleza traduzida em inglês, traduzida em mandarim, nunca viram nenhuma porcaria desses? A Beleza é muito maluco. Então, para continuar, uma das coisas boas que eu gostei que o Iggy fez foi apoiar o nosso hospital dos, não sei como é que se diz, aqueles que têm cabeça grande, não sei o nome deles, não sei, mas vocês sabem, se sabem, depois comentem aí o nome dessas pessoas. Eu gostei muito, os 45 mil euros deram, ou dólar, não sei, né, quanto é que eles deram, ele doou para o hospital, coisas. Vamos ver tudo no vídeo, Viram? Foi um vídeo curto, Então, já é tudo sobre o vídeo do Iggy, é tudo. Então,
Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe. Essa é uma coisa que eu vos mostrei filha da puta. Que eu vos mostrei sobre o Iggy Kozan, sobre Toga Raças Mães, é uma das coisas que eu vos mostrei. Então, por favor, continuem, colhem no mundo do John. Ei, cara. Errou! Faz. Colhem no mundo do Pan Vlogs, colhem, vai ter muita coisa maravilhosa pra vocês. Então, por favor, seguem todas as minhas redes sociais que vão estar lá no fim. Por favor, eu te peço, não te peço, te imploro que inscreva-se no canal, por favor. Tô a pedir. E não esqueça de seguir o Instagram do meu tio Josse Brito. Então, é nóis, né? É nóis. É nóis.